colocar de pé só mais uma vez para orarmos, agradecendo ao Senhor pelos dízimos e as ofertas. Logo após, a palavra estará com o pastor. Pai, te agradecemos, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas recebidas pela tua casa. Peço-te, ó Pai, que venha estar abençoando os seus filhos, abençoando grandemente a vida financeira deles, Senhor. Que o Senhor venha estar, ó Pai, capacitando a liderança da igreja para conduzir com sabedoria os seus recursos. Abençoe cada um que está aqui presente. Derrama bênção, derrama graça sobre eles. Em nome santo de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, brasileiros e brasileiras. Estão rindo de quê, gente? Só vai esperar mais 4 anos, só isso, só. É logo ali. Logo ali. Daqui a pouco passa. É tão rápido, gente. Igual um cometa. Esse cometa está demorando, né? Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, sua casa, você que está nos acompanhando aí pela nossa transmissão, Deus abençoe também sua vida, em nome de Jesus. Tirar lições, viu, gente, desse negócio aí, viu? Talvez um título agora ia enganar a gente. A gente ia rir, mas na verdade a gente tem muita coisa para chorar. Quando a gente olha para a nossa nação, tem que tirar lições também disso. Muito bem, abra a sua Bíblia, no último livro das Sagradas Escrituras, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. A partir do versículo 14 até o final, até o capítulo 21. Apocalipse capítulo 3, versículos 14 até o 21, mesmo assentados, mas reverentemente vamos ler o texto bíblico. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve isto. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Quem é Ele? Quem é esse? Jesus. Conheço as tuas obras. Sei que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois vocês falam, eu estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz. Sim, tu és miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Que vocês comprem roupas brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha, a vergonha da tua nudez. Compres também colírio para os olhos, para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo.
Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Pai, em nome de Jesus, pedimos a direção do Espírito Santo para a ministração da Tua Palavra. Também pedimos que o Senhor nos dê graça para que, ao ouvir a Tua voz, ela possa causar um incômodo na nossa alma. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, eu sei que, de forma especial, um versículo desse capítulo 3, esse texto nós lemos, já foi lido várias vezes. Eu sei que muitas vezes nós até pregamos para as pessoas, usamos esse versículo para evangelizar as pessoas. Por exemplo, muitas vezes alguém aqui, ou quase que todos nós, já falou para uma pessoa que não é cristã: olha, a Bíblia diz, eu estou à porta e bato. Claro que toda palavra, toda a Bíblia, ela serve para edificação e para evangelização. Toda a palavra do Senhor. Às vezes a gente olha para um versículo e acha que não tem nada a ver pregar, falar sobre a evangelização, mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Mas o fato é que nós usamos muitas vezes esse versículo aqui para evangelizar de forma intencional pessoas que não conhecem a Jesus. Esse é um grande equívoco. Porque esse texto não está falando para quem não é crente, para quem não conhece a Jesus, muito pelo contrário. Esta é uma carta do Senhor Jesus para o seu povo, para a sua igreja. Um outro equívoco que a gente comete quando a gente olha para esse texto aqui, é que quando a gente pensa, quando a gente olha para este versículo aqui, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. A segunda ideia que a gente tem é que Jesus está falando com as paredes, com prédios, com construção, com edifício. Jesus está aqui dizendo que ficou de fora. Ele está do lado de fora. E quando a gente imagina isso, a gente imagina que há uma porta, e o texto fala que precisa ser aberta por quem está de dentro. Mas o fato é que esta igreja aqui, a última carta de João, do Espírito do Senhor, aqui para o anjo da igreja, para os crentes que estavam em Laodiceia, é uma palavra de Jesus Cristo que queria entrar na vida das pessoas, na vida das suas ovelhas. Não era prédio, irmãos, porque a igreja não é prédio, a igreja são pessoas. A igreja é composta de gente que foi lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo de Nazaré. Laodiceia era uma cidade muito rica. Para você entender esta carta, você precisa ter a noção aqui dessa cidade. Era uma cidade muito rica, rica mesmo, próspera, aproximadamente 250 mil habitantes. Para a época era uma mega cidade. Nela havia universidade, havia uma grande faculdade. Por isso o texto fala de comprar colírio. Havia um comércio forte, por isso que o texto fala de compra. Era uma cidade que estava localizada na Turquia, né? Grande parte aqui das igrejas, das 7 igrejas, é justamente nessa região chamada antigamente de Ásia Menor. E era uma cidade onde não somente o comércio era ativo, os membros da igreja. Era uma cidade rica com uma igreja rica, abastada. Eu olhando esse texto e fico tentando imaginar como eram os cultos nesta igreja.
como as pessoas entravam para cultuar. Talvez as mulheres com as suas melhores roupas, seus sapatos, potof, andando, né? Os homens com aquelas roupas talares. Porque a igreja tinha poder aquisitivo. Ela era composta de muitos médicos, muitos comerciantes. E aqui está justamente um dos grandes problemas, ou o principal problema dessa igreja. Veja bem, Deus não é contra a riqueza, Deus não é contra você se vestir bem, Deus não é contra você usar um perfume caro de forma alguma. Se você tem condição, você pode usar e deve usar, por que não? Eu aprendi uma coisa lá há muito tempo, na minha juventude, um presbítero idoso, ele falou para um grupo de jovens assim, eu achei interessante isso, e eu coloquei como propósito na minha vida. Ele falou, toda roupa que eu compro, eu não uso em nenhum lugar primeiro, se não for na casa do meu Deus. Interessante isso. Algumas vezes eu falo aqui, já falei aqui algumas vezes aqui na igreja, vista a sua melhor roupa e vamos celebrar o Senhor. Isso não estou dizendo que você é relento, desculpa a palavra mais popular. Eu estou dizendo que o rei merece o melhor. Sabe por quê? Porque ninguém vai à presença de um juiz de qualquer jeito. Pega a sua melhor roupa, faz o melhor penteado. Quando a gente vai ao médico, a gente sempre se apresenta melhor. E por que não fazer isso diante do Rei dos Reis? Essa era uma igreja que tinha essa capacidade, esse poder financeiro, uma igreja rica, uma igreja próspera, uma igreja onde havia milionários, porque o comércio era forte. Mas uma igreja que caiu em pelo menos 4 erros. E vem o Senhor Jesus para falar não para as paredes, mas para falar para as pessoas daquela igreja de Laodiceia. Primeira coisa que Jesus pontuou aqui é que aquela igreja perdeu o vigor e o fervor espiritual. Perdeu, irmãos. Eles tinham tudo. Não faltava nada. E olha o que eles dizem. A palavra do Senhor, conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. No momento da conversão, era diferente. Mas o tempo foi passando e agora eles estavam numa situação de mornidão espiritual. O fervor acabou. A paixão pelo Senhor acabou. E olha, por favor, pense comigo e creia nisso. É muito fácil a gente deixar o fervor apagar. Muito fácil. Mas fácil demais. Não foi assim no início. Aquela igreja, ela se tornou uma igreja que a sua situação econômica, a sua situação financeira, roubou Jesus de dentro do coração. Eles trocaram Jesus por suas coisas, trocaram Jesus por suas casas, trocaram Jesus pelos seus empregos, trocaram Jesus pela faculdade. E o anjo, aqui, o pastor, o fiel, a fiel testemunha, fala para o pastor da igreja, avisa esta igreja aí, a estes membros, avisa sobre a situação espiritual deles, mostra para ele, quem está dizendo sou eu, a fiel testemunha, avisa para o meu povo, avisa para minhas ovelhas, que eu conheço as obras deles, e o estado espiritual deles é de frieza, de mornidão espiritual. Ô, irmãos, não adianta ter um templo bonito se os que congregam não têm fervor espiritual, não têm paixão pelo Senhor. Sabe, não adianta você dizer assim, eu faço parte de tal igreja.
Faço parte de uma grande igreja, igreja tal. Mas se você, como membro dessa igreja, como membro do corpo de Cristo, como ovelha de Cristo, é morno, vive a vida sem compromisso. Jesus está falando aqui de relacionamento. Tinha acabado, irmãos. Tinha acabado. Mas deixa eu jogar um pouquinho mais de luz para você entender o que Jesus estava falando aqui. Vocês estão numa situação de mornidão, mas vocês não estão enxergando isso. O que é um crente morno? A gente sabe, gente. A gente sabe. Todos nós aqui sabemos. Quando a gente vai perdendo a paixão pelo Senhor. A gente sabe. A gente sabe o que a gente faz e a gente sabe também as consequências. Sabe o que é um crente morno? Aquele que não tem mais prazer de conversar com o Senhor, de se relacionar com Ele. Crente morno é aquele crente que não tem desejo de ouvir a palavra do Senhor, que passa dias, semanas, sem orar, sem meditar no livro da lei. Sabe o que é o crente morno? Aquele que a pregação seja feita por quem quer que seja, entra aqui, sai por cá e não fica nada no meio. Sabe o que é um crente morno? Aquele que ouve a palavra de Deus e não dá espaço para a palavra fazer efeito na alma. Sabe o que é um crente morto? Aquele que ouve a palavra, Jesus está falando com ele, mas ele está achando que é o outro que precisava ouvir. Fulano precisava ouvir essa mensagem. Nada disso. Se você está aqui nessa noite, essa palavra é para você, não é para quem deixou de vir. Crente morno. Aquele que fica arrumando desculpas para não estar na celebração ao Senhor. Crente morno. Aquele que não trabalha para Jesus, crente morno. Aquele que antes dava vida, trabalhava, não perdia um encontro, não perdia um culto, se desgastava servindo, usando os seus dons, e hoje estão sentados nos bancos sem fazer nada, de braços cruzados. Crente morno. O Espírito está apontando aqui, ó. Vocês não estão vendo a situação que vocês se encontram. Jesus chega ao ponto, irmãos, eu fiquei impressionado com isso. A palavra de Deus, ela tem esse poder, sabe, às vezes a gente lê um versículo trocentas vezes, mas em algum momento ele traz uma coisa assim, desperta na gente uma coisa diferente. Eu fiquei parado olhando nesse versículo. Os crentes de Laodiceia, expulsaram Jesus de suas vidas. E Ele quer entrar novamente. Oh, irmãos, é sério. A gente pode expulsar Jesus das nossas vidas. Você pode ter nascido na igreja. Pode ter 300 anos de crente. Senhor, o dono da igreja conhece cada uma das nossas obras, das suas obras. Ele sabe o seu estado espiritual. Ele sabe, eu não sei. Eu não tenho como saber e nem gostaria de saber. Mas aquele que anda no meio da igreja, que anda no meio dos 7 candeeiros, ele conhece. Eu conheço você, eu sei o que é que você faz, eu sei o que você faz, eu sei o que você faz. Já pensou, irmãos, Jesus andando nessa noite aqui e batendo assim no ombro de cada um de nós e falando: eu sei o que você faz, 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 eu sei como está o seu espírito, eu sei, porque eu entro onde ninguém consegue entrar. Mas o Senhor faz outro diagnóstico sobre o estado daquela igreja de Filadélfia, de Laodiceia. Eles eram arrogantes.
arrogantes. Olha a situação deles, irmãos. Vocês dizem: estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. Que situação. Quando a gente deixa Jesus de fora das nossas vidas, a gente começa a colocar nossa confiança em nós mesmos. E Jesus aponta esse espírito de arrogância, de soberba que havia no coração daqueles irmãos lá de Laodiceia. Eram gabosos. Tem igrejas por aí, no mundo todo, que chegaram a um nível de crescimento que não passam tantos apertos, não precisam, não se preocupam com o dinheiro não falta. Eu lembro que uma vez eu visitando, conversando com um amigo meu pastor de uma outra cidade, num outro estado, há um tempo atrás, e ele conversando, batendo papo, ele falou assim: ô pastor Davi, rapaz, eu estou na igreja boa demais, a gente aqui não tem, dinheiro não é problema para a gente. Tem que ter cuidado com isso. Laodiceia, dinheiro não é problema para a gente. Muito pelo contrário, nós não precisamos nada. Cria um sentimento de autoindependência. Irmãos, é difícil, claro que é difícil a gente começar uma igrejinha no sentido carinhoso, não é depreciativo. É difícil, mas tem umas coisas boas. É que a gente corre para Jesus quando a gente está em aperto. Vai buscar na fonte, e jejua, e ora, e chora, e faz campanha. Sabe por quê? Porque até aí nós estamos numa situação de dependência. Se Ele não abençoar, a gente não consegue. Difícil é quando a gente chega nessa posição. Não preciso de coisa alguma. Tenho tudo. Jesus olha para aquela igreja e vê esse espírito diabólico de arrogância que havia dentro daquela igreja. Tiago fala: Deus rejeita e se opõe aos orgulhosos. Deus não suporta o orgulhoso. Salomão diz assim: a soberba precede a ruína, a queda. A gente precisa ser muito vigilante. Você precisa ser muito vigilante. Eu preciso ser muito vigilante. Não preciso de coisa alguma, já tenho tudo. Esse sentimento de independência de Deus é perigoso demais, irmãos. O terceiro diagnóstico que Jesus faz daquela comunidade lá em Laodiceia é que eram pessoas, apesar de toda a riqueza que eles tinham, apesar de todo poder financeiro, talvez o templo, certamente o templo, diz os historiadores, que era uma das coisas mais belas que havia em Laodiceia. O templo, a igreja, o prédio. Apesar de tudo isso, Jesus olha para dentro da alma de cada um deles e fala assim: vocês são infelizes. Olha aí o versículo 17. Diz: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E vocês nem sabem que tu és infeliz. Sim, vocês são miseráveis. Vocês são pobres, cego e nu. Infelizes. Porque a situação financeira, irmãos, as coisas desse mundo
não consegue substituir em nada a paz dos céus. Os reinos deste mundo não podem se comparar com a bênção da gente ter o Espírito Santo dentro da gente. A alegria promovida pelo Espírito Santo dentro da gente. Não tem nada nesse mundo que possa ser comparado. Nem o dinheiro, nem o status, nem o seu emprego melhor. Nada nisso pode satisfazer ou pode te trazer felicidade, porque não é chavão não, irmãos. Felicidade do céu só tem aquele. A gente canta, né? A alegria está no coração daquele. A gente sabe disso. Jesus olha e fala assim: vocês são infelizes. Eu sei a alma de vocês. Não sei se você está conseguindo entender que Jesus não está falando de aspectos externos, Ele está falando de aspectos internos. Felicidade, coisa da alma. Arrogância, pensamentos da alma. Vocês são infelizes. Vocês são pobres, apesar, a despeito de todo o dinheiro que vocês têm, vocês são pobres. Que diagnóstico. Sabe por quê? Porque eles deixaram Jesus do lado de fora das suas vidas. Há muitas casas, há muitos lares de crentes que só existe o rótulo, mas a essência não tem nada. Há muitos crentes que são nominais, que estão aí no trabalho, nas faculdades, na vida social, só de nome. E o último diagnóstico que Jesus faz dessa igreja é que ela estava em grande risco. Quero chamar a sua atenção aqui para este versículo. Assim, porque és morno, nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Rejeição. O vômito ele acontece por diversos fatores. Mas, via de regra, é o organismo rejeitando alguma coisa estranha que está dentro do estômago. Jesus está falando para a sua igreja aqui, não é para os de fora. Vocês estão mornos. Era melhor que vocês fossem ou frio ou quente. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Só porque vocês conhecem a verdade, só porque vocês sabem o que tem que fazer e não fazem, só que pelo fato de vocês preferirem continuarem querendo viver a mesma vida, indiferente, sem fervor, sem alegria em servir ao Senhor, eu não suporto mais vocês na minha entranha. Aquela igreja estava correndo o risco de ser expulso das entranhas de Jesus. Ele fala: bom é que seria, quem deras, que vocês fossem frio, que não conhecesse, ou quente, fervorosos, mas vocês não são nem uma coisa nem outra. E eu vou dar um aviso a vocês: eu estou a ponto, vocês estão por um fio, vocês estão em perigo, vocês estão por um fio, porque eu estou a ponto de não suportar mais vocês na minha presença. Crente morno não prevalece.
Como fecha o texto, quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito à igreja. Jesus não está interessado em crente frio ou crente morno, mas fervoroso, que leva a vida cristã a sério, que celebra o sacrifício de Jesus. Isso não foi brincadeira, irmãos, foi sangue derramado, foi dores, foi angústias. Aquele sangue não foi de mentirinha, aquelas dores ali naquela cruz não foi de brincadeira, não foi teatro, foi o sangue de um inocente, foi um justo pagando pelo injusto. E Jesus nos chama nessa noite para a gente parar com a vida dupla, para a gente rever os nossos conceitos. Essa é a palavra. Se eu encerrasse apenas nesses 4 pontos aqui, seria trágico, mas Jesus está dando a Filadélfia a oportunidade de restauração. E está nos dando também nessa noite uma oportunidade de restauração. Arrependam-se, diz o texto, porque eu repreendo e disciplina quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Volta. Jesus está dizendo assim: eu estou querendo entrar de novo na sua vida. Eu quero me relacionar com você novamente. Abra a porta, deixa eu entrar. É na vida, irmãos, não é aqui no espaço do prédio, não é na vida. Abra a porta do seu coração. Para de dureza, para de resistência. Volte a dar prioridade ao que é mais importante na nossa vida, como membros do corpo de Cristo, o relacionamento com Ele, que vai nos garantir uma vida eterna. Lá em Laodiceia, Jesus estava pedindo para entrar. Aqui em Itabuna, nesta noite, Ele também está pedindo para entrar. Abra a porta, que eu quero entrar. Para consertar o que está errado, para restaurar o que foi perdido, para trazer de volta. Arrependo-te. Ele está nos dando também mais uma oportunidade nessa noite. Irmãos, a gente não sei, sinceramente, aonde nós vamos parar, porque a gente tem substituído, tem trocado a presença de Jesus por tantas outras coisas, coisas bobas, tantas coisas. A gente tem tempo para tudo, mas não tem tempo para parar, para ler a palavra do Senhor, para meditar, para alimentar a alma. Aí, sabe qual é o resultado? Um bocado de crente ignorante da palavra, um bocado de crente que não tem nada novo para contar, não tem experiências para contar com Jesus. Talvez a gente passe a semana toda, no domingo que vem, e a gente perguntar qual foi a sua experiência com Jesus esta semana. Talvez sejamos surpreendidos com o silêncio, que muita gente não teve. Mas muita gente gastou tempos, horas, muitas horas, com tantas outras coisas. Cuidado com a mornidão. A mornidão pode levar Jesus a vomitar a gente das suas entranhas. Não sei se você gosta de água morna. Você está morrendo de sede e tomar um copo de água morna é remédio, é dureza. Não dá, não desce. É isso que Jesus está querendo dizer. Laodiceia ficava no encontro de 2 grandes cidades. Uma tinha águas termais. A outra tinha águas geladas. Por isso a comparação. Quando as 2 fontes se encontravam, as águas ficavam nem quente, nem frio.
estavam mornas. Jesus pega esse exemplo aqui e fala: morno eu não aceito, só aceito filho fervoroso. Quero te convidar a ficar em pé. Se Jesus falou com você nessa noite, eu quero te convidar a fechar os olhos. E renovar sua aliança com Ele. Eu não sei o seu estado espiritual. Mas Jesus sabe, não tem como fugir. Ele está caminhando aqui no meio da gente, nesse prédio, contemplando cada um de nós, sabe o que a gente faz, o que está deixando de fazer. Esta é uma oportunidade que Jesus está te dando para você repensar o que é que tem roubado o meu vigor espiritual. Será que não tem um estado arrogante? Será que eu estou feliz ou infeliz? Você quem sabe? Cuidado, porque a palavra diz que Ele disciplina e corrige a quem ama. Sabe qual foi o resultado da cidade de Laodiceia e da igreja de Laodiceia? Anos depois, ela foi completamente destruída. Hoje só existe ruínas. Ruínas. Deus destruiu a cidade e destruiu aquele templo, aquele prédio. Hoje existe lá apenas resquício do que um dia foi uma igreja forte, rica. A disciplina veio. Porque aquilo que Jesus promete, Ele cumpre. E não são somente as coisas boas, não. A disciplina e o castigo também faz parte do agir do Senhor. Senhor, Espírito, essa foi a palavra que o Senhor me mandou transmitir às tuas ovelhas. Daqui para frente é com o teu Espírito. Restaura vidas, restaura o vigor, aquele que está morno, que caia em si, e se arrependa e renove o vigor. Aquele que está vivendo a vida em fervor, que o fogo do Espírito do Senhor aqueça mais e mais. Aquele que está frio, que o Espírito do Senhor também salve, chame, perdoe, restaure. Pai, não permita que a gente se perca no caminho. Não permita, Pai, por favor, que a gente se perca. Quantas pessoas, quantos irmãos caminhavam conosco aqui, ao longo da história dessa igreja, e dependiam do Senhor, mas cresceram, prosperaram e se afastaram. Quantos nas comunidades cristãs espalhadas pelos 4 cantos deste mundo agiram assim? Restaura, traz de volta. Queremos fazer festa, queremos ter alegria,
de reencontrá-los, de abraçá-los. Nós cremos que só o Senhor pode fazer isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, queridos. Abra sua Bíblia no Salmo 139, nós vamos cear. Convido os presbíteros para prepararem a ceia. Salmo 139, os versículos 23 e 24. Salmo 139, versículos 23 e 24. A palavra diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu quero te convidar a você continuar com a sua Bíblia aberta e com os olhos nesses dois versículos e fazer destes dois versículos a sua oração de preparação para você tomar ceia. Não olhe para o lado, não olhe para o irmão, não olhe aqui para frente, põe seus olhos nesses dois versículos. Peça para Deus te sondar e olhar se há algum caminho, alguma coisa mal. E pede a Ele a restauração. Guia-me pelo caminho eterno. Vou te dar alguns minutinhos para você fazer isso. Olhar para esse texto e depois orar aí em silêncio mesmo, orar ao Senhor, pedindo que esses dois versículos se cumpram na sua vida, em nome de Jesus.
Irmãos, isso aqui é pão, não é corpo, não é carne, é um símbolo, apenas isso. Isso aqui não é sangue, é suco de uva, é apenas um símbolo. Nós não cremos, a igreja cristã não crê que o suco de uva se transforma em sangue ou o pão se transforma em carne. Isso é canibalismo. E os cristãos não são canibalistas. Nós celebramos a Deus nessa noite a ceia, porque a ceia nos fala da aliança, a nova aliança de Jesus conosco. É um dos momentos mais sublimes da igreja, quando pode se reunir para celebrar, lembrando de Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Que o Senhor abençoe. Deus, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor cumpra o propósito para que a ceia do Senhor foi pensada, idealizada por nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos que sirva para a edificação dos teus filhos, para aquele que está com fervor espiritual, aumente ainda mais, para aquele que está morno, para que seja uma brasa a mais na sua alma, que pegue fogo para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Quero chamar o pastor Sérgio, o pastor Deda, para auxiliar aqui na distribuição da ceia. Os irmãos que vão tomar ceia, por favor, se coloquem em pé. Pedir para um presbítero ir logo lá em cima, enquanto os outros ministram aqui embaixo, tá bom? Tomai, comei, disse o Senhor. Façam isso em memória de mim. Façam todas as vezes que vocês se reunirem. Lembrem-se de mim. Vamos tomar a ceia do Senhor, irmãos, com alegria, porque o nosso Jesus ressuscitou. Alguém ficou sem receber a ceia? Faça um sinal. Diz o Senhor Jesus: tomai e comei dele todos, façam isso em memória de mim. Todas as vezes que vocês tomarem, vocês vão estar anunciando a minha morte e a minha vinda.
Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Irmãos, eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Jesus vai voltar. Aleluia. E a gente vai tomar ceia lá na glória celestial. Amém. O texto diz que ao vencedor, ele vai fazer entrar e nos fazer assentar no trono dele. Amém, irmãos? Ah, não quer sentar não? Porque eu quero sentar no trono que Jesus falou. Vou. Tomai e comei dele todos, diz o Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, que a ceia renova a nossa esperança e tira os nossos olhos da terra e nos direciona para os céus. Bendito seja o teu nome para sempre. Amém. Tomai e bebei dele todos, disse o Senhor Jesus, façam isso em memória de mim. Obrigado, Senhor, por essa noite tão abençoada. Obrigado pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Obrigado por essa celebração, ó Pai amado, ao qual nós nos assentamos na mesa para lembrar da nova aliança em Cristo Jesus. Obrigado por esse momento ao qual nós renovamos os nossos votos contigo. Obrigado, ó Deus, pela tua presença que é real neste lugar. E ministra aos nossos corações conforto, paz, alegria, satisfação e contentamento na tua presença. Obrigado, ó Deus, por esse momento. Obrigado, ó Deus, porque fomos privilegiados por estarmos aqui na tua presença. Agradecemos ao Senhor, no nome santo do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Os presbíteros podem sentar. Eu queria que o presbítero John permanecesse. Queria chamar a Jenny e a Júlia, que vem aqui à frente. Esses irmãos vão nos deixar. Presbítero John e sua família vão para a praia, Porto Seguro. Ou seja, está todo mundo convidado. Nós vamos orar por eles. Quero chamar o Davi como representante da família também aí, para a gente abençoar aqui a ida desses irmãos. É sempre expectativa, irmãos. O novo tem um misto de, no coração, medo, será que vai dar certo, será que não vai? O novo tem essas coisas. Nós queremos orar por eles. Eu quero te pedir que você levante a sua mão. Pastor Sérgio, vem cá, você que acompanhou o John aí, discipulou, você ore por eles. Eu quero chamar os presbíteros, vem aqui para a gente impor as mãos por eles, e Davi também. Não é para você ficar na frente, não, para você impor as mãos, rapaz. Desencruza os braços e vão impor as mãos aí. Vamos orar por eles. Santo Deus, eu peço ao Senhor que esteja com esta família, esteja, Senhor, nesta casa, neste lar, independente onde eles estejam no centro da tua vontade. Ó Deus, que esse processo de transição seja um processo simples, suave. Ó Deus, no nome de Jesus, faça com que dê certo. Faça com que a coisa flua. Porque cremos que o Senhor é com o teu povo. E aqui é a tua família. Pai, no nome de Jesus, estabelece a tua graça ainda mais sobre eles. E obrigado por conhecê-los, por fazer parte da sua história.
Obrigado, Senhor, pelos teus filhos que fazem parte aqui desta igreja, a tua igreja. Quanto tem contribuído, quanto tem feito pelo teu reino. Pai, no nome de Jesus, que eles possam ser luz onde estiverem, porque eles são luz e sal da terra. Obrigado, Senhor, pelos teus filhos. Conduz os teus passos, todos eles. Conduz os teus passos. Faz os teus filhos prosperarem em todos os sentidos, em todas as áreas da sua vida. Façam-o prosperar, Pai, para a honra e glória do teu nome. E que eles possam depender ainda mais do Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai Celeste, as consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deixa eu aproveitar e passar alguns avisos aqui para os irmãos. Bom, a Jane, todo mundo sabe que era secretária da igreja, ela já encerrou o ciclo também, e a Nery Dalva ficou no lugar dela, né? Nery é a nova secretária. Eu queria sua atenção agora para estes avisos aqui. Veja bem, aqui, quinta, 29 anos, estamos chegando aqui ao 29º aniversário, já em setembro, e nós já começamos a fazer e estamos contratando